Olá, queridos irmãos e irmãs em Cristo. Sejam bem-vindos ao canal Passos de Misericórdia. Hoje vamos refletir sobre um tema forte e profundo: as 10 almas mais assustadoras do purgatório, segundo visões de santos aprovados pela Igreja. Isso não é sensacionalismo, é um chamado urgente à reza, ao arrependimento e à caridade pelos falecidos. O primeiro tipo de alma encontrado no purgatório são as almas nas chamas purificadoras. Santa Brígida descreveu o purgatório como um lugar envolto por chamas que saem por todos os poros das almas. Ela viu almas sofrendo com fogo nos olhos, na boca, nas orelhas, nos membros. Cada parte do corpo parecia clamar por socorro, mas não era um castigo cruel de Deus, e sim um ato de amor, que é a purificação. Lembrem-se que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 13: a obra de cada um aparecerá claramente, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Segundo essa passagem, o fogo representa a justiça e misericórdia de Deus, que consome toda impureza antes de nos permitir entrar no céu. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1030 ao 1031, nos diz: os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas ainda imperfeitamente purificados, passam por uma purificação, a fim de obter a santidade necessária para entrar na alegria do céu. Portanto, embora pareça assustador, esse fogo não é o mesmo do inferno. Ele purifica, não condena. Mas ainda assim, segundo diversos santos, a dor causada por ele supera qualquer dor da terra. Santa Catarina de Gênova, que teve revelações intensas sobre o purgatório, nos disse: o sofrimento do purgatório é mais terrível que qualquer dor que se possa imaginar nesse mundo. Também havia no purgatório a alma que gritava: ai de mim. Essa alma foi vista por Santa Brígida e dizia repetidamente: ai de mim, que tão pouco amei a Deus. Essa frase revela a pior dor do purgatório, a dor moral, o arrependimento e o remorso. Essa alma não blasfemava, não acusava Deus, mas chorava profundamente por não ter correspondido ao amor divino em vida. Ela percebeu tarde demais que as graças estavam ao seu alcance e foram desperdiçadas. Está escrito no livro de Romanos, no capítulo 12, versículo 2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Essa dor interior é intensificada pela consciência de que o tempo da escolha passou e que agora só resta purificar-se no amor que antes foi negligenciado. O sofrimento da alma é voluntário. Ela deseja ser purificada, mas reconhece o próprio atraso. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1472, nos ensina: todo pecado acarreta um apego desordenado às criaturas, que precisa ser purificado, seja nesta vida, seja após a morte. Esta alma representa tantos católicos que vivem na tibieza, que creem em Deus, mas não o colocam no centro. Sua agonia é um apelo a cada um de nós: ame a Deus hoje com intensidade. O fogo que ultrapassa o inferno. Santa Catarina de Gênova, uma mística profundamente ligada às realidades do purgatório, disse algo que pode nos parecer assustador à primeira vista. O fogo do purgatório é o mesmo que o do inferno. A diferença é que no inferno ele castiga e no purgatório ele purifica. Ela não se referia à identidade literal do fogo, mas sim à intensidade da dor espiritual causada pela separação de Deus. No purgatório, as almas já estão salvas, mas ainda não podem ver a face do Senhor, e essa ausência
Esse atraso no encontro pleno com Deus é mais doloroso do que qualquer sofrimento físico. Está escrito em Hebreus, capítulo 12, versículo 29. O nosso Deus é um fogo devorador. O fogo do amor de Deus consome todas as impurezas da alma, e quanto mais a alma está presa ao mundo, mais intensa será sua purificação. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1472, nos lembra: o perdão do pecado não apaga tudo o que o pecado provocou. É necessário purificar-se dessa disposição, chamada pena temporal do pecado. Portanto, essa purificação, embora dolorosa, é um ato de misericórdia. O sofrimento da alma no purgatório nasce do seu próprio desejo de estar com Deus e de perceber que ainda não está pronta. Em quarto lugar, temos a visão de Santa Faustina. O maior sofrimento é o desejo de Deus. Em seu diário, Santa Faustina Kowalska relata que, com a permissão de Deus, foi levada por seu anjo da guarda ao purgatório, onde viu uma multidão de almas em sofrimento. Ela descreveu em seu diário, no parágrafo 20, o maior sofrimento das almas no purgatório é o ardente desejo de Deus. Elas sentem um vazio terrível, uma saudade insuportável daquele que amam, mas ainda não podem ver. Esse é um sofrimento de amor, não é desespero como no inferno, é esperança ardente, misturada com dor. As almas ali sabem que estão salvas, mas não podem ainda gozar da plenitude da presença divina. Elas choram, oram, esperam e contam com a caridade dos vivos, com nossas orações, sacrifícios e missas. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Está escrito em Mateus, capítulo 5, versículo 6. Santa Faustina ainda acrescenta que Deus permite essas visões para que nós não nos esqueçamos de rezar pelos falecidos. A Igreja chama isso de obras de misericórdia espirituais, e uma das principais é rezar pelos vivos e pelos mortos. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1032, afirma: desde os primeiros tempos, a Igreja honrou a memória dos defuntos e ofereceu sufrágios por eles, particularmente o sacrifício eucarístico, para que, purificados, possam chegar à visão beatífica de Deus. Em quinto lugar, temos a revelação a São Paulo da Cruz, a alma no oceano de fogo. São Paulo da Cruz, fundador dos Passionistas e grande místico do século XVIII, teve uma impressionante revelação. Ele viu um sacerdote recém-falecido mergulhado em um oceano de fogo, sofrendo ao equivalente a 1000 anos de purgação. No entanto, após uma única missa celebrada com devoção por sua alma, ele foi libertado. Essa visão ilustra duas verdades fundamentais. O purgatório pode ser longo e intenso, especialmente para os que receberam grandes graças, como os sacerdotes, e não corresponderam com santidade proporcional. E, em segundo lugar, a Santa Missa tem um poder inestimável diante de Deus. Quando celebrada ou oferecida por uma alma, pode aliviar e até abreviar o tempo de purificação de forma extraordinária. O Catecismo nos ensina no parágrafo 1032. A Igreja oferece pelos defuntos orações de sufrágio, especialmente o sacrifício eucarístico, para que, purificados, possam alcançar a visão beatífica. E São João Crisóstomo afirma: não hesitemos em socorrer os que partiram e oferecer nossas orações por eles. Essa história também nos lembra que as almas não podem mais merecer para si mesmas. Dependem inteiramente das orações, sacrifícios e caridades oferecidas por nós, Igreja militante.
A sexta alma mais assustadora do purgatório é a alma no círculo de trevas. Várias revelações místicas, incluindo as de Santa Liduína e a da beata Ana Catarina Emmerich, descrevem certas almas rodeadas por trevas espessas no purgatório, onde não há fogo visível, mas uma escuridão quase total. Ali sofrem com o isolamento espiritual, a ausência de qualquer consolação sensível e a constante lembrança de que tudo o que fizeram ou deixaram de fazer por Deus e pelo próximo. Essas almas muitas vezes foram católicos que viveram na indiferença espiritual. Não praticavam pecados mortais com frequência, mas também nunca buscaram crescer no amor a Deus. Foram mornos, medíocres, passivos. Está escrito em Apocalipse, capítulo 3, versículo 15 ao 16. Conheço as tuas obras, não és frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente, mas porque és morno, estou para vomitar-te da minha boca. Amor tibieza é uma forma sutil de rejeição da graça, e por embora essas almas estejam salvas, elas precisam passar por uma purificação mais interior, mais silenciosa, mas não menos dolorosa. O catecismo nos lembra que a santidade é um chamado universal e que cada um será purificado segundo o que construiu sobre o alicerce de Cristo. Se a obra de alguém se queimar, ele sofrerá prejuízo, contudo será salvo, como que através do fogo. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 15. A escuridão não é condenação, é purificação do egoísmo, da preguiça espiritual e do amor próprio desordenado. Em sétimo lugar estão as almas dos idólatras e avarentos. As revelações místicas de santos como Santa Catarina de Gênova e Santa Brígida da Suécia mencionam almas no purgatório que sofrem intensamente por terem colocado o dinheiro, os bens e o status acima de Deus. Elas estavam presas às riquezas, aos prazeres mundanos e ao orgulho, e agora purgam a desordem interior que essas escolhas geraram. Essas almas são especialmente marcadas pelo remorso, pois tinham consciência de que estavam buscando o mundo mais do que a Deus. A palavra de Deus é clara: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Está escrito em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Também está escrito em Mateus, capítulo 6, versículo 24. Não podereis servir a Deus e às riquezas. O Catecismo da Igreja Católica reforça essa verdade moral no capítulo 2113. A idolatria consiste em divinizar o que não é Deus. Idolatria é sempre uma perversão do sentido religioso. Por isso, essas almas não são punidas com fogo por castigo, mas passam por um desprendimento forçado, porque em vida não se esvaziaram para que Deus ocupasse o centro. São João da Cruz ensina: para vir a possuir tudo, não queiras possuir coisa alguma. Essas almas agora clamam pela oração dos vivos, porque sozinhas não podem mais reparar o apego desordenado que tiveram nesta vida. Em oitavo lugar estão as almas que levaram outros ao pecado. Essas almas sofrem um purgatório particularmente doloroso e profundo, porque além de seus próprios pecados, carregam peso das más influências que exerceram sobre os outros, escândalos, ensinamentos errados, maus exemplos ou incentivo direto ao pecado. Jesus advertiu com severidade: quem escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor que lhe atassem ao pescoço uma pedra de moinho e o lançassem no mar. Está escrito em Marcos, capítulo 9, versículo 42. São Tomás de Aquino
ensina que o pecado do escândalo tem uma gravidade especial, pois não destrói apenas a alma do pecador, mas conduz outros à queda. O Catecismo da Igreja Católica confirma, no parágrafo 2284, o escândalo é uma atitude ou comportamento que leva outrem a fazer o mal. Torna-se particularmente grave por causa da autoridade daqueles que o provocam. Essas almas no purgatório sofrem vendo as consequências de seus atos na vida daqueles que ainda estão na terra, e também sofrem por não terem sido instrumentos de edificação, mas de tropeço. Por isso, essas revelações são um chamado de Deus à responsabilidade espiritual. Nossas ações influenciam o céu, o inferno ou o purgatório de outros. E ser causa de queda alheia é algo que precisa ser purificado com dor, ainda que no amor misericordioso de Deus. As almas dos religiosos fracos ou infiéis ao seu chamado ocupam o 9º lugar das almas mais assustadoras do purgatório. Segundo visões como as de Santa Catarina de Gênova e da beata Ana Catarina Emmerich, algumas das almas que mais sofrem no purgatório são sacerdotes, religiosos e religiosas que não foram fiéis à sua vocação. Elas não viveram em pecado mortal necessariamente, mas foram negligentes, mundanas, mornas ou relaxadas em seu chamado de santidade. Está escrito em Lucas, capítulo 12, versículo 48. A quem muito foi dado, muito será pedido. O peso espiritual da vocação sacerdotal ou consagrada é imenso. Um sacerdote é alter Christus, outro Cristo. Uma religiosa é esposa mística do Senhor. Quando essas almas deixam de amar, rezar, servir e se sacrificar como foram chamadas a fazer, seu purgatório se torna mais doloroso, porque falharam com uma graça elevada. O Catecismo da nossa Igreja, no parágrafo 1589, declara sobre o sacerdote: é chamado a ser um modelo para os fiéis, a viver com santidade e a sacrificar-se com caridade. Quando não há entrega verdadeira, quando a vida religiosa é levada com indiferença, vaidade ou busca de status, a alma entra no purgatório com o fardo de ter recebido tanto e correspondido pouco. Santa Faustina relatou que algumas das almas que mais suplicavam por orações eram de padres e freiras esquecidos, que precisavam de muitas missas e sacrifícios para se libertarem das penas purificadoras. Isso não é para condenação, mas sim um apelo à fidelidade vocacional e à oração por nossos religiosos, vivos e falecidos. Em 10º lugar estão as almas que aparecem insistentemente ou perturbadas. Em relatos como os de Santa Margarida Maria Alacoque, São João Bosco e Santa Faustina, há menções de almas que apareciam insistentemente pedindo orações, às vezes com gestos estranhos, sofrimentos visíveis ou até mesmo em meio à noite, causando temor. Essas manifestações não são necessariamente demoníacas. Em muitos casos, são almas permitidas por Deus a manifestar-se como último recurso para receber sufrágios. Mas a Igreja também nos alerta: o demônio pode se disfarçar de alma do purgatório para enganar. Por isso, a prudência e o discernimento da Igreja são fundamentais. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2116, nos adverte contra qualquer tipo de comunicação espiritual fora da orientação eclesial. A consulta dos mortos, ainda que sob pretexto de piedade, esconde práticas perigosas e contrárias à fé. Quando essas manifestações foram insistentes
inquietantes ou perturbadoras, o fiel não deve tentar se comunicar com elas. O que ele deve fazer é rezar pela alma com fé, oferecer missas em sufrágio, buscar um sacerdote para orientação e consagrar-se à proteção do Espírito Santo e da Virgem Maria. Está escrito em 1 João, capítulo 4, versículo 1. Caríssimos, não deis crédito a qualquer espírito, mas examinai se os espíritos são de Deus. Essas aparições, quando verdadeiras, são sempre pedidos de socorro, mas nunca vêm para provocar medo ou confusão alguma. Dessa forma, nós entendemos que o purgatório é real, é doloroso, mas é a expressão da misericórdia de Deus. As almas que lá estão precisam de nós, das nossas orações, das nossas caridades, missas e jejum. Não devemos nos esquecer delas. Meus irmãos e irmãs em Cristo, o purgatório não é um mito, tampouco uma punição cruel. Ele é, antes de tudo, um dom da misericórdia de Deus, onde as almas são purificadas com justiça e amor para entrarem limpas na glória de Deus. As visões dos santos não foram reveladas para nos assustar, mas para nos despertar da tibieza espiritual e nos levar à compaixão pelas almas que lá sofrem, muitas das quais foram como nós, fracos, esquecidos, distraídos, mas ainda amigos de Deus. A Santa Igreja nos ensina que nós podemos e devemos aliviar essas dores, oferecendo santas missas, o Santo Rosário, sacrifícios e jejuns e, sobretudo, orações com fé e caridade. Está escrito em 2 Macabeus, capítulo 12, versículo 46. É, pois, um santo e piedoso pensamento orar pelos mortos, para que sejam livres de seus pecados. Que nunca nos esqueçamos de rezar pelas almas do purgatório. Talvez um dia sejamos nós a implorar essas mesmas orações. Se este vídeo tocou seu coração, deixe o like, inscreva-se no canal Passos de Misericórdia e compartilhe com quem você acredita que também precisa ouvir essa mensagem. Juntos podemos salvar almas. Juntos, podemos consolar o coração de Jesus. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Te vejo no próximo encontro.